Queridos irmãos, eu quero dar um abraço a cada um de vocês, apesar da distância, mas um abraço em Cristo Jesus. Estou com saudade de ver o rosto de cada um, mas sabemos que é o propósito de Deus. Em breve nós estaremos juntos, glorificando, exaltando o nosso Deus. Sabemos que o coração de cada um nesses dias está voltado exclusivamente para o Senhor, para fazer segundo a sua vontade e andar na presença dele. Sabemos que estamos separados fisicamente, mas unidos espiritualmente. Que Deus continue abençoando o lar de cada um, a vida de cada um e os passos de cada um de nós. Obrigado por tantas bênçãos e desejo tudo de bom a cada um de vocês e é no nome de Jesus que peço a graça, a misericórdia e a bondade dia após dia no nome de Jesus. Amém. Para nós é um prazer estar aqui falando com a amada igreja. Eu gostaria de deixar uma mensagem para o amado povo de Deus, um texto que tem falado muito no meu coração, que está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, que nos fala o seguinte: E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que nesse momento de pandemia nós possamos crer, ter convicção de que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está no controle de tudo, que isso vai passar, que Ele nos enche de esperança e na certeza e convicção de que logo mais poderemos estar juntos, reunidos no templo, louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê criatividade para passar nesse momento de pandemia e, acima de tudo, que a confiança plena nele, de que Ele está trabalhando, operando e agindo através das nossas vidas, apesar de nós. Deus abençoe cada um forte abraço e até breve. Boa tarde, igreja. A gente está aqui em casa com muita saudade de todos vocês, esperando que esse momento possa estar acabando, a gente possa estar voltando de novo à comunhão na igreja. E nesse momento de crise, a gente sabe que uma crise existir, ela precisa de 3 elementos básicos. O primeiro elemento seria a solução da crise. O segundo elemento seria o prazo de validade. E o terceiro seria uma lição de vida. Se a gente for pensar uma solução para essa crise que a gente tem enfrentado, a gente pode pensar que só Deus pode ser a solução para essa crise. Não existe outro meio de acabar se não for por Deus. O prazo de validade, a gente tem pedido a Deus para que Deus possa estar encurtando esse prazo, que logo a gente possa estar de volta em comunhão com os irmãos. E uma lição de vida que a gente tem tirado aqui em casa é que o mundo e nós mesmos estamos afastando de Deus, deixando Deus de lado e colocando muitas outras coisas na frente. E por isso nós precisamos colocar Deus no devido lugar, que é em primeiro lugar em nossas vidas. Então essa é a lição que a gente tirou e esperamos que logo tudo isso passe, que logo a gente esteja na igreja, poder dar aquele abraço gostoso, aquela comunhão boa que a gente tinha na igreja. Eu queria dizer que eu estou com muita saudade de todo mundo, principalmente da minha turminha do UCP. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto. Um beijo e ficam com Deus. Boa noite, igreja. É um prazer estarmos aqui mais uma vez com os irmãos para louvarmos a Deus. Eu sei que o isolamento ainda nos impede, mas nós temos que continuar a nossa vida e não existe coisa melhor do que a gente estarmos, ainda que separados, mas juntos, num só Espírito, segundo o Espírito de Deus, que em nós habita e em nós opera. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 12. Aliás, todo o capítulo 12 de Isaías é um texto que fala sobre a soberania de Deus. Eu gosto mais desse texto. E diz assim, Isaías, capítulo 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande
é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Esse texto fala dessa soberania de Deus, dessa confiança que o profeta passa ao povo de Deus, que apesar de tudo, apesar do sofrimento ou da ira de Deus, que ele fala aqui, Deus vem com o seu consolo, Deus vem com a sua força, e é por isso que ele chama o povo a cantar, a celebrar, a adorar a Deus, e é isso que nós estamos fazendo aqui, nessa noite, mais uma vez, celebrando ao Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração agora, nossa irmã vai orar em favor da igreja. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te damos graças, Pai, por mais uma vez poder falar com o Senhor. Pai, nesse momento que estamos passando, um momento tão difícil, de lutas, de dúvidas, Pai, de tantas perguntas e nenhuma resposta. Ó, Pai, Tu és a nossa resposta, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja, Pai, habitando no coração de cada irmão, agora, neste momento, no nosso também, Pai, tirando todo o medo, toda a opressão que o inimigo também coloca e as notícias ruins, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja ouvindo a oração do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa esperança seja o Senhor. Que o Senhor fortifique, Pai, nesse momento, cada irmão que está agora em comunhão conosco, que o Senhor fortifique a casa, que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente, em nome de Jesus, o lar de cada um, Pai, nesse momento. Deus, eu entrego cada vida dos meus irmãos que está aqui, entrego também desde já o nosso louvor, porque o Senhor tem sido a nossa esperança, o Senhor tem sido o nosso consolo, o nosso conforto, ó Pai, e nós esperamos somente em Ti. Visite, Pai, neste momento, o lar de cada um, dê força, dê paz, derrame graça, Pai, na vida de cada irmão, Pai, nesse momento. Cuide de cada pai de família. Pai, abençoe o coração de cada um, que sempre possam estar depositando a confiança deles no Senhor. Pai, tudo eu te agradeço, eu entrego as nossas vidas, entrego os nossos dias, entrego, ó Pai, essa situação nas Tuas mãos. Abençoe os nossos governantes, abençoe, Pai, no geral, Pai, todo o Brasil, Pai, todo o mundo, Pai, mas que todos possam se dobrar diante do Senhor e buscar somente no Senhor, Pai, porque Tu és a nossa esperança, a nossa força. No nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar a Deus. Esse é um momento muito especial do nosso culto, a hora da nossa celebração ao Senhor, momento de confraternização. Eu sei que a gente não pode fazer aquele exercício espiritual que a gente faz sempre, e isso está fazendo falta, né, no nosso meio. A gente está com saudade de todo mundo, de abraçar, dar um abraço bem forte, apertar a mão, dizer Jesus te abençoe. Então receba o nosso abraço aí na sua casa. Jesus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família. Levante-se aí do seu sofá, louve a Deus junto conosco, celebre ao Senhor, porque é isso que o profeta disse: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. É o que a gente está vendo acontecer no planeta, né? Muitos lugares as pessoas se rendendo a Deus, buscando o Senhor, porque Deus há de fazer coisas grandiosas neste mundo, e que Ele nesse momento, né, fortaleça o seu povo, derrame sobre nós a sua graça, derrame sobre nós a sua paz. Vamos louvar o Senhor. Derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar.
Temos visto a paz. Temos visto a paz. Temos visto as bênçãos, sendo este povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós. E a glória, seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Que Deus derrame paz, dê-nos a sua força, dê-nos a sua graça e faça a vontade dele prevalecer, como sempre faz em toda a terra. Esse outro cântico fala exatamente disso, né? De que diante dos povos, diante dos reis, nós engrandeceremos e exaltaremos o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Louvado sejas, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor,
Bendito Deus. Amém? E o último cântico fala de esperança. Nós estamos vivendo esse tempo difícil, né? Somos uma geração que viveu para ver isso acontecer, mas nós temos um Deus que está nos céus, que cuida de nós, é a nossa luz, é a nossa salvação, é a nossa esperança, de onde em breve Ele vai voltar para nos buscar. Então cante, declare isso, igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá, com alegria, celebremos ao Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Bendita a esperança nossa, Pai. Cantemos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor,
cantar, igreja. Vem Jesus, A volta do Senhor. vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que tu estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, sobre os céus, sobre a terra, grande é o teu nome. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, Deus, como igreja, declarando a glória do Senhor sobre a nossa vida, sobre esse país, sobre toda a face da terra. Não há Deus como o Senhor, e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome do Senhor. E nós declaramos a tua glória nessa hora, Pai. Declaramos que ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a adoração. E obrigado, ó Deus, por essa esperança que o Senhor coloca no nosso coração, de que o Senhor está ao nosso lado, nós não devemos temer, porque a boa mão do Senhor está sobre nós, até o dia que o Senhor voltar, ou até o dia que o Senhor nos chamar, a graça do Senhor estará sobre a nossa vida. Isso alegra o nosso coração, ó Pai, e faz, ó Deus, a nossa vida celebrar cada vez mais, que estamos no caminho certo, que é apertado, que é estreito, mas que conduz para a vida eterna. E que a tua igreja, Deus, sempre declare a volta do Senhor que está aí em breve. Louvado seja o teu nome, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abençoando sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Muito bom estarmos juntos novamente como igreja do Senhor para cultuarmos esse Deus todo-poderoso, único, digno de louvor, honra e glória. Que o Senhor possa nos abençoar e que a distância não nos separe, mas que o amor de Cristo Jesus possa estar nos fazendo como uma igreja, cultuando e adorando ao Senhor nosso Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 14. Estaremos fazendo a leitura do 1º ao 14º versículo, Êxodo, capítulo 14, dos versículos 1 a 14. Convido você também a estar juntando a sua família para estarmos ouvindo também a palavra de Deus. Nós já cantamos, adoramos, oramos. Agora é a hora do Senhor falar ao nosso coração diretamente da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo,
E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, fale com o nosso coração, Senhor. Abençoe-nos. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso lar, a nossa família. Possamos ouvir a Tua voz, Senhor, e que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração. Fale, Senhor, profundamente a cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, penetre o nosso coração e encontre um lugar muito bom, para que possa dar frutos para a glória do Senhor, para o bem de cada um de nós, para o bem da igreja, para o bem da humanidade, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais sermos moldados pelo Senhor a nos parecermos mais com o Senhor. Perdoe-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, e aumenta a nossa fé. Fortalece-nos, Senhor. Que o Senhor molde o nosso caráter para que as nossas atitudes venham a refletir a presença e o amor do Senhor, que possamos temer ao Senhor, possamos, ó Deus, louvar ao Senhor, que a nossa vida possa glorificar o Teu nome. Fale conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus no Salmo 46, versículo 10, ela diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietar o coração, descansar no Senhor é algo muito difícil a cada um de nós. Você tem conseguido se aquietar no Senhor? Porque a palavra nós conhecemos esse texto e sabemos que isso é uma ordem do Senhor ao nosso coração. Mas e praticar e conseguir descansar no Senhor? E conseguir com que a nossa alma, o nosso coração esteja quieto, completamente entregue no Senhor. Não é fácil, porque os nossos problemas são grandes. E só nós e o Senhor é quem os conhece e sabe. Esse era o sentimento do povo de Israel nesse momento. O povo de Israel, um grande grupo, milhares de pessoas andando a pé. Eles estavam caminhando e ali tinham homens, jovens, cheios de vigor, mas também tinham homens mais idosos, com as suas dificuldades, mulheres jovens, mulheres idosas, crianças, meninos, meninas correndo, alguns outros tendo que ser carregados pela idade. Um grande grupo caminhando uma longa distância, com uma expectativa muito grande. O povo estava deixando aquela alegria, aquele sentimento, aquela sensação de alegria por estar saindo de uma terra onde eles eram escravos, mas também no coração ali uma expectativa, talvez ansiedade, um pouco de medo do que será que nós vamos encontrar, o que vai acontecer conosco. Eles estão saindo do Egito e seguindo o caminho que o Senhor preparou. Em Êxodo capítulo 12, versículos 37 a 38, a palavra de Deus diz: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens,
sem contar mulheres e crianças, e subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais. Interessante que o texto ele fala sobre um grande grupo, milhares de pessoas, listando os filhos de Israel. Somente homens, sem contar mulheres e crianças. Mas o versículo 38 de Êxodo 12, ele vem falar que subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. O interessante é que a palavra nos diz que esse misto de gente sobe junto com os animais. Não é que o texto está dizendo ou comparando com os animais, mas o texto está querendo mostrar que a mesma dificuldade com que é conduzir os animais foi conduzir esse misto de pessoas. E alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que esse misto de pessoas haviam escravos de outras terras, mas também poderiam haver muitos egípcios que estavam fugindo das pragas ali misturado ao povo de Israel. Um misto de gente, junto ali com os animais. A falta de entendimento, a falta de conhecimento desse povo estava ali tornando um momento muito perigoso. O povo de Israel estava vivendo um perigo. Eles estavam saindo do Egito e Faraó ali estava com o desejo de persegui-los. Mas havia um grande perigo também no meio do povo. O perigo desse grupo, esse misto de pessoas que estava ali no meio. E eu te convido a abrir a palavra em Números, capítulo 11, versículo 4, que diz assim a palavra: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Esse populacho com que Números está narrando é uma multidão ajuntada, seria esse misto de pessoas aonde eles estão gemendo, gritando. Grande é o desejo, tamanho era esse desejo que o próprio corpo deles estava clamando pelas comidas egípcias. E esse desejo pela vida lá no Egito contaminou o povo ali, os filhos de Israel, de tal maneira que o texto diz que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Interessante é percebermos esse misto de pessoas no meio do povo de Deus. É um perigo extremamente para a vida dos filhos de Deus. É necessário haver discernimento. Aquelas pessoas que não são do povo, elas somente estão no meio do povo, elas agem como se tivessem o direito de exigir algo baseado em si mesmas. São aquelas pessoas que elas não sabem como se comportar, não sabem como adorar, não sabem como buscar, não sabem como amar ao próximo, porque eles estão no meio, mas eles não são do povo. Então eles não acham. Isso é um grande perigo para o povo de Israel nessa caminhada, uma caminhada longa, uma caminhada que tem muitas das suas dificuldades e, dentre elas, esse grupo que está no seu meio. Assim também o é com a vida da igreja. As pessoas que não são, elas estão no meio do povo de Deus, no meio da igreja, causando grande confusão, porque querem viver uma vida fora dos preceitos de Deus. Paul Washer, que é um pastor batista, ele tem um pensamento atribuído a ele que diz: me diga o que ocupa a sua mente, e eu te direi quem é o seu Deus. Certamente o que ocupa o coração desses homens não é a presença, a palavra e a história do Deus Todo-Poderoso com o seu povo. Então, o que eles querem somente se aproveitar do momento e causam tumulto com as suas próprias vontades. Jeremias, capítulo 32, versículos 38 a 41, a palavra de Deus diz: Deus falando a respeito do povo de Deus, do seu povo, o momento em que ele está resgatando, restaurando o seu povo. Esses versículos 38 a 41 de Jeremias 32 diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor em seu coração,
para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. O tamanho amor de Deus por cada um de nós é de tal maneira que o versículo 39 de Jeremias 32 diz que ele nos dará um só coração, um só caminho. É muito importante a unidade do povo de Deus. Nesse momento em que nós não estamos reunidos aqui na igreja, no templo, nós estamos reunidos nas nossas casas. É muito importante entender que nós não somos um povo dividido, nós somos um povo em Cristo Jesus, unidos por Cristo. Por isso nós temos um só coração, um só pensamento. Jeremias diz um só caminho, a um só Deus, uma só fé. Essa unidade é muito importante e nós precisamos perseverar, porque Deus nos dá toda a condição de nós permanecermos unidos em comunhão como povo de Deus. Interessante que em Jeremias ele diz que esse um só coração e um só caminho tem um propósito, e o propósito é para que nós temamos a Deus, um temor que é gerado pela presença de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, ao nosso redor, gera um temor, e isso faz muito bem, bem, diz a palavra, aos seus filhos, bem a cada um de nós, aos filhos de Deus. E ele faz uma aliança eterna conosco, uma aliança na qual ele garante o cumprimento e ele age em nós para que esse cumprimento também da nossa parte se torne possível. E o estrangeiro, ele não tem isso. Esse misto de pessoas não tem essa aliança, não tem esse entendimento. Aliás, muitos nem querem ter. Isso, essa separação não sou eu quem estou falando, é a própria palavra de Deus. Eu convido a voltar a Êxodo, capítulo 12, dos versículos 43 a 46. Porque o estrangeiro, o assalariado, diz a palavra, eles não podem participar da Páscoa, porque para eles a Páscoa não tem o significado que deveria ter. E o texto então diz assim, Êxodo capítulo 12, do 43 ao 46. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo, comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis ossos nenhum. Então, olha que interessante essa palavra de Deus a respeito da Páscoa, e isso tem tudo a ver porque o povo que está saindo do Egito tem experimentado a presença e a aliança de Deus. E o texto, então, de Êxodo 12, de 43 ao 46, está dizendo que é uma ordenança a respeito da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Olha que interessante, eu queria chamar a sua atenção para isso. O texto diz, porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Nós que não pertencíamos ao povo de Deus, nós fomos comprados por Cristo Jesus, resgatados pelo seu sangue e marcados, circuncidados. A presença do Senhor está em nós, está através de nós. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Nós somos alvo da Trindade, do amor soberano de Deus sobre cada um de nós. Por isso que nós podemos participar dessa Páscoa. Mas o estrangeiro e o assalariado, diz o Senhor, eles não podem. O estrangeiro, aquele que não pertence, o assalariado, aquele que está no meio por interesse próprio, buscando acumular coisas para si mesmo, como muitas pessoas que andaram atrás de Jesus em busca do milagre, ou como o próprio Jesus diz, muitos estavam atrás dele por causa dos pães e dos peixes. Esses não podem participar da Páscoa, não tem o selo do Senhor. E o texto ainda em Êxodo 12, 43 a 46, no versículo 46 propriamente dito, ele diz, o cordeiro há de ser comido numa só casa. Isso significa que o cordeiro ele não é distribuído, despedaçado, enviado. Não é o cordeiro que vai, mas somos nós que somos atraídos à presença do cordeiro.
O propósito de Cristo Jesus é nos ajuntar novamente, nos fazendo um povo diante de Deus, o Deus soberano nas nossas vidas. Então nós não vamos, o cordeiro não é espalhado, seus pedaços não são lançados para nós, mas nós somos atraídos à presença do cordeiro. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Interessante é pensarmos nesse momento que nós estamos vivendo, cada um nas nossas casas, nos nossos lares. Cada um pode pensar que isso foi por causa dessa pandemia que nós estamos sofrendo, mas não. Propósito de Deus. Nós fomos levados às nossas casas, nós fomos colocados de volta no meio da família, para que a nossa família se estruture, seja forte, para que o culto como família se torne novamente uma força dentro da igreja. O Senhor trabalha com o seu propósito. Nada é por um acaso. As nossas vidas não estão lançadas à sorte. Nós não estamos, a nossa família, a nossa casa não está à própria sorte. Deus tem cuidado de cada um de nós. Prova disso, um grupo com pouco mais de 70 pessoas chega até o Egito. E após 430 anos, se tornam milhares de milhares. E esse grupo de milhares tem a oportunidade de ver a promessa de Deus se cumprindo. Muitos ali podem ver se eles têm o conhecimento, se eles estão com a atenção voltada para o Senhor. Porque o que pode acontecer na distração, na ocupação e na preocupação é perdermos o mover de Deus em nosso meio. Gênesis capítulo 46, versículo 2 ao versículo 4, a palavra diz: falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. E esse texto de Gênesis é uma prova de que Deus está no controle e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Jacó, Israel, ele é chamado segundo o propósito de Deus. E diante do convite de José, do chamado de José, o Senhor fala para ele: desce, pode ir tranquilo, porque eu sou contigo. E lá em Gênesis 46, de 2 a 4, a promessa de Deus já estava sobre. Diz o texto: certamente te farei subir novamente. Certamente. O povo está saindo do Egito. Certamente porque era um propósito de Deus, um cuidado de Deus. De família de José a escravos de Faraó, todos estamos debaixo do grande Deus, o Eu Sou. Nós somos chamados a abençoarmos e não a julgar. Gênesis 47, 7, diz a palavra que José, trazendo seu pai diante de Faraó, o grande Faraó, o seu pai estava vindo morar no Egito por causa do seu filho, que era governador do Egito. Mas diante de Faraó, a grandeza de Deus se instaura. Diante do Faraó, a grandeza de Deus fica evidenciada. Gênesis 47, 7 diz: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou ao Faraó. E o texto diz: e Jacó abençoou o Faraó. E depois, alguns versículos para frente, vai novamente dizer que Jacó abençoa a vida de Faraó. Porque o Faraó, por mais que ele se sinta grande, por mais que ele se sinta religiosamente como um Deus, ele não pode ser bênção abençoar. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus que era e que sempre será, esse sim pode abençoar. E nós somos chamados a sermos bênção às nações. O que teria sido dos egípcios se Deus não se manifestasse através de José, revelando os sonhos, interpretando os sonhos e preparando o Egito para que pudesse passar por toda aquela crise?
Deus tinha um propósito sobre todas as coisas. Deus está no governo. Deus é juiz sobre todas as coisas. Deus, Ele está no controle de tudo. E por amor, por graça, por misericórdia, Ele resolve agir a nosso favor. Então nós chegamos em Êxodo capítulo 14, 1º e 2º versículo, diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdal e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Duas palavras parece que estão fora do contexto daquela grande multidão. Retroceder e acampar. Parece que não são ações comuns para quem está fugindo com urgência e com muito medo. Retroceder, acampar, parar. O povo está com muito medo. E ainda assim, Deus planeja que eles retrocedam e que se acampem. Depois de uma caminhada de 100 quilômetros a 150, é uma estimativa entre 100 e 150, porque não há ainda como precisar onde eram essas cidades que o povo saiu, até onde chegou diante do mar, o Mar de Junco, né? Mas a estimativa é entre 100 a 150 quilômetros, uma grande multidão caminhando a pé, com animais, crianças, mulheres, idosos, todos ali numa caminhada. A estimativa hoje, para quem é bom de caminhadas, levaria em torno de 5 a 6 dias. E Deus, ele vai agindo com grande fidelidade, porque a palavra no capítulo 13 diz que durante o dia o Senhor fez uma coluna de nuvem, guiando-os pelo caminho, e à noite uma coluna de fogo, para que eles pudessem andar dia e noite. A velocidade com que eles andavam dependia também exclusivamente de Deus. O próprio Deus preparando, dando todo o suporte, toda a condição para que o povo seguisse. E Deus leva então esse povo até a retroceder e parar diante do mar. E diante dessa dificuldade, porque o povo chegando à sua frente tinham as águas, e a hora que eles percebem que atrás deles vinha Faraó enfurecido com todo o seu exército, começa a aflorar o que tem realmente no coração. Novamente, a palavra de Deus nos mostra que as dificuldades que nós passamos, elas são uma escola para mostrar ao nosso coração e mostrar a cada um de nós quem realmente somos, em que estágio realmente nós estamos, porque muitas vezes nos sentimos fortes. Mas a palavra diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É porque a partir do momento que eu reconheço a minha fraqueza, eu dependo mais do Senhor. Diante dessa situação, onde milhares de pessoas estão à sua frente à água, atrás de si, o Faraó enfurecido com as suas carruagens, a palavra de Deus diz que o povo começa a reclamar. Diz assim o texto: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. O coração do povo, lá nos versículos 11 e 12, aflora um coração que não sabe confiar no Senhor. Apesar de toda a presença, fidelidade, manifestação do poder de Deus, o olhar do homem, o olhar da mulher, se volta para suas próprias condições, para os seus próprios meios e planos. E ali o povo se vê, então, acuado, o povo se vê e se sente em perigo. Ali, eles só são capazes de olhar para aquilo que os seus olhos alcançam. O seu coração precisa ser desvendado para que eles possam enxergar a presença e a fidelidade de Deus também nesse momento. Há um histórico na vida desse povo, um histórico da fidelidade de Deus, do plano de Deus, dos propósitos de Deus e do cumprimento dos seus propósitos. A palavra diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados.
A palavra diz que o próprio Deus é a garantia e o penhor de que a sua palavra vai se cumprir. Não vai passar nada na palavra. O tempo não vai ser capaz de apagar aquilo que o Senhor tem como propósito para a vida do seu povo, para a minha, para a sua, para cada um de nós. O povo diz então a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? O povo está culpando a Moisés. Um momento difícil para a liderança de Moisés, um momento em que ele se torna alvo das reclamações, do desgosto, da insatisfação e até mesmo da ira do povo de Israel. Melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Muitas pessoas acham, muitos discursos parecidos de muitas pessoas que eu já ouvi, infelizmente, de que não querem um compromisso com Deus, não querem um compromisso com a igreja, porque acham melhor viver a vida que levam lá fora, uma vida difícil, uma vida de vícios, uma vida de prostituição, uma vida de pobreza espiritual, do que entregar o seu coração ao Senhor Jesus. As pessoas entendem que entregar a vida a Cristo Jesus e passar a fazer parte do povo de Deus, isso é escravidão. Mas, na verdade, a escravidão é o que vivem no mundo. Porque a palavra diz que se Cristo nos liberta, verdadeiramente somos livres. Nós somos libertos em Cristo Jesus. As trevas não têm poder sobre nós. E o povo de Israel precisa experimentar. No coração do povo brota a insatisfação, a incredulidade, o medo. No coração de Moisés, versículo 13, diz assim, 13 e 14 de Êxodo, capítulo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Uma grande verdade de Deus, através dos lábios do seu profeta. A palavra diz que não há um profeta como foi o profeta Moisés. Deus se relacionava muito com ele. O povo esqueceu-se de que no começo desse capítulo, o capítulo começa dizendo: disse o Senhor. A palavra é direta de Deus, a condução é de Deus, o governo é de Deus. E se Deus falou, se Deus está conduzindo, quem impedirá a ação de Deus sobre nós e através de nós? Por isso que Moisés tem tanta propriedade, tem tanta certeza em dizer ao povo: não temais, não tenham medo. O povo estava olhando para a circunstância, o povo estava olhando para o grande número dos exércitos ali, dos soldados, das carruagens do faraó. Mas o povo estava se esquecendo de ver a presença de Deus. Deus se manifesta em nosso meio conforme a nossa necessidade. E a necessidade do povo naquele momento, Deus se revela através da coluna de nuvem, durante o dia, guiando-os no deserto. Durante a coluna de fogo, durante a noite, guiando no deserto. E nós sabemos que o deserto durante o dia é muito quente. Então a nuvem, além de aliviar, a nuvem, diz a palavra, que conduzia, mostrava o caminho ao povo, levava o povo em segurança. Também nós sabemos que o deserto à noite, a temperatura cai muito. E a coluna de fogo, além de vir para esquentar o povo, serviu para iluminar o caminho e permitir que o povo pudesse caminhar dia e noite, para que o povo pudesse manter o seu ritmo. Mas agora Deus quis parar o seu povo, porque Deus resolveu agir no problema que o povo estava enfrentando. E Moisés então diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Esse aquietar, ele é um resultado, ele é uma consequência da ação de Deus. Nós começamos a nossa palavra pensando a respeito de Salmo 46, 10. E eu queria te relembrar desse texto, que a palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E realmente, se aquietar, descansar no Senhor é muito difícil, porque nós somos
constantemente levados a olharmos as circunstâncias. Isso faz parte de nós. Isso revela a nossa natureza frágil, pecadora. Isso revela quão pequeno nós somos, mas também revela a grandeza de Deus sobre nós, o amor de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus que nos acompanha constantemente. Porque Deus, quanto mais, nesse texto de Salmos, o aquietai-vos, ele é um resultado do saber. O texto diz: aquietai-vos e sabei. Saber é conhecer, é tomar conhecimento cada vez mais a respeito de Deus. E em Salmos, Deus diz que Ele permite que nós o conheçamos também. O versículo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse Deus, essa palavra Elohim, ela é uma palavra que traduzida diz: eu sou o governante, eu sou o juiz. Deus se apresentando ao salmista como governante e juiz, é Ele quem conduz. Ele diz: eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Então esse aquietar, essa ordem de Deus para que nós nos aquietemos, ela é promovida pelo próprio Deus no nosso coração, através do nosso conhecimento de Deus. Por isso é importante conhecermos ao Senhor, buscarmos conhecê-lo ainda mais. E nós podemos conhecê-lo através da palavra, nós podemos conhecê-lo através dos testemunhos, a ação dele em nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida do povo de Deus. Olhar para a ação de Deus na vida do povo de Israel é conhecer um Deus amoroso, poderoso e fiel. E quando nós nos voltamos, então, para a palavra de Moisés ao povo, que diz: aquietai-vos. Esse aquietar, ele é uma consequência do ver. E esse vede é a presença de Deus agindo no meio. A palavra Senhor, vede o livramento do Senhor, significa Deus presente. Deus está aqui e Ele se move, e o povo vendo o seu mover, o povo vai se aquietando. E o interessante é que Deus, através de Moisés, diante de um coração aflito de milhares e milhares de pessoas, Deus diz: hoje vos fará, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje o Senhor fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O propósito de Deus diante disso foi agir no coração do povo de uma tal maneira que o povo foi marcado pela graça e pelo amor do Senhor. O Moisés diz ao povo: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E só é possível calar esse povo que reclamava, esse povo murmurava, esse povo que desejava coisas lá de trás, motivados e contagiados por muitas pessoas mistas que não são. É só a graça e a misericórdia de Deus. E Deus, só o mover dele para calar o coração, aquietar a alma, para que nós possamos descansar no Senhor. E para nós encerrarmos, eu queria te chamar a atenção para Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 9, que diz assim a palavra: disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus, Ele não está indiferente ao seu povo. Deus não está indiferente à sua causa, à minha causa, à causa do seu povo. O texto de Êxodo 3, 7 a 9 diz: certamente. Deus está enfatizando, com certeza eu vi. Então Deus vê a nossa aflição, Deus nos vê o seu povo. Deus ouve, diz o texto: eu vi e ouvi o clamor do meu povo por causa do seu sofrimento. Eu conheço-lhes o sofrimento. Deus não só vê, Deus não só ouve, mas Deus se faz presente no meio.
Ele conhece as nossas dores. O Senhor Jesus levou sobre si, Ele conhece o que está se passando no seu coração, no meu coração. Ele conhece a sua angústia, Ele conhece a sua causa, Ele conhece em si próprio. A marca no seu próprio corpo revela o seu amor e a sua identificação, nos fazendo com Ele, junto dEle, mais que vencedores, co-herdeiros da graça e do amor de Cristo Jesus. Nós somos coparticipantes dessa obra extraordinária do Senhor. E não só Ele vê, ouve, como também conhece, desce a fim de livrar-nos. Ele toma as nossas causas em suas mãos e age dentro das nossas causas a nosso favor. Para quê? Com um propósito, o texto diz, fazê-lo subir, sair daquele problema e nos levar para um lugar que Ele mesmo preparou a cada um de nós. Ele não só toma conhecimento, como também toma para si a nossa causa, porque tudo o que diz respeito a cada um de nós, tudo que diz respeito a você, tudo que diz respeito a mim, isso é muito importante para Deus, porque Ele nos ama, Ele nos resgatou, Ele é a razão da nossa existência. Tudo diz respeito a Ele, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então a Ele toda a honra e glória. Ele foi assim, Ele agiu assim com o povo de Israel e Ele continua agindo assim com cada um de nós. A graça do Senhor e o seu amor estão sobre nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que o seu coração possa se aquietar na presença do Senhor. Deus é soberano e Ele tem a sua vida e as suas causas em suas mãos. Confie no Senhor, não temas. O Senhor certamente ouve, vê e conhece a nossa vida. Feche seus olhos, nós estaremos orando, que você possa estar descansando no Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por tamanha graça e tamanho amor, a manifestação da Tua presença na vida do Teu povo através da Tua palavra e a manifestação em cada um de nós. Ao olharmos à nossa volta, o privilégio de estarmos em casa, o privilégio de estarmos com a família, o privilégio, ó Deus, de estarmos sendo cuidados. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, porque o maior privilégio de todos é o privilégio de saber que o Teu amor está gravado em nós, em Cristo Jesus, através do perdão do Senhor, perdoando os nossos pecados e nos dando vida e vida em abundância. Que a bênção do Senhor, ó Pai, esteja sobre cada coração e cada pensamento. Que cada um aqui, ó Deus, possa se aquietar no Senhor e saber que o Senhor é Deus, o Senhor governa e que nada, ó Deus, foge ao Teu controle. O Senhor tem o controle das nossas vidas, da nossa família, do nosso lar, da igreja. O Senhor tem controle da nossa cidade. Abençoe, ó Deus, essa cidade. Abençoe cada lar. Atinja, alcance cada coração, Senhor. E restaure, ó Deus. Restaure a aliança do Senhor sobre cada vida. Que cada um seja atraído pelo Teu amor, pela Tua presença. E que as Tuas misericórdias estejam sobre cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção do Senhor? E agora, Igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai, as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o seu povo, reunido em cada lar, permaneça hoje por todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.